Esse é o podcast Ciência Feita Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem cientistas que estão pertinho da gente no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é nosso trabalho, o que nos move e como você pode fazer pesquisa também. Olá pessoal, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ciência Feita Aqui. Eu sou a Adriana, professora de Química. Já tinha um tempinho, que eu não participava das nossas entrevistas. Eu trabalho lá no campus Formosa do IFG e já estive algumas vezes por aqui, mas como eu disse, ando meio sumida. Hoje quem vai me acompanhar na nossa entrevista é a minha colega também lá de Formosa, a professora Mariana. Mariana, diga oi para os nossos ouvintes. Oi, gente. Oi, Janaína. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós temos a honra e a alegria de entrevistar uma outra colega nossa, que é a Janaína Ferreira Fernandes, cientista social, antropóloga, bacharel em Direito e professora de Ciências Sociais em Formosa junto com a gente. Janaína, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Adriana. Obrigada, Mariana. Muito legal estar aqui. Muito bem. A Janaína tem graduação em Direito e em Ciências Sociais, com habilitação em Antropologia, tem mestrado em Antropologia Social e doutorado em Antropologia, todos pela Universidade de Brasília, a UNB. Ela é professora de Sociologia no IFG de Formosa desde 2016 e tem experiência de pesquisa na área de Antropologia, com ênfase em etnologia indígena, e desde 2011 ela atua junto ao povo indígena Tremembé de Almofala. Janaína, conta um pouco pra gente como foi o processo de escolha pelo curso superior. Como e por que você escolheu o curso de Direito? Bom, o curso de Direito, eu sempre brinco, falo que foi algo que aconteceu na minha vida e que parece que foi em outra vida, que faz muito tempo que eu fiz e já não tenho tanto contato assim com a área jurídica, Eu entrei na UNB, eu tinha 17 anos e eu sou natural de Uberlândia, Minas. Então, eu, no momento assim de escolha, eu não tinha tantas perspectivas do que eu poderia fazer, Eu tinha uma vaga noção de que a antropologia parecia ser bem legal, mas existia assim uma influência muito grande por parte da minha família, de que eu não fizesse ciências sociais. Então foi uma época um pouco até conturbada. Mas eu queria uma coisa que eu pudesse fazer, que tivesse uma preocupação com as humanidades, de um modo geral, que tivesse uma atuação social de alguma forma, E acabou que eu optei pelo direito de uma maneira ainda um pouco obscura, assim, para mim, Então foram anos que foi interessante, foi uma experiência, na graduação importante para mim, o primeiro contato com o curso superior, mas eu já acenava, para ciências sociais desde aquela época, Tanto é que depois eu acabei voltando para a universidade e fazendo o curso de ciências sociais. E você chegou a atuar na área do direito, a trabalhar na área? Como é que foi? Então, eu cheguei a fazer alguns concursos, na época, assim, eu acho que era o que tinha, que era o caminho, ainda mais morando em Brasília, a questão dos concursos públicos, ela sempre foi muito forte, principalmente na área do direito. Então, eu passei um tempo trabalhando na Polícia Federal, passei quase 3 anos lá, como técnico e tal, atuava na parte de polícia internacional e tal, e aí depois eu fiz o concurso do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que eu fiquei 8 anos lá, fiquei bastante tempo, que foi o último local que eu trabalhei antes de vir pro IFG. E aí lá eu trabalhava mais especificamente com direito, só que mais relacionado ao serviço público, aos servidores públicos. Eu trabalhava numa área do RH, então eu acabava atuando mais diretamente com direito. Eu mesma não sabia que você tinha essa formação de direito, e menos ainda que você tinha trabalhado tanto tempo assim. As entrevistas são umas surpresas pra gente também. E eu achei super interessante, acho que é o título da pesquisa de TCC, em Direito, que é Hércules e a Defesa da Igualdade Jurídica,
um estudo de casos sobre o deferimento de adoção por casais homoafetivos. Conta um pouco pra gente sobre essa pesquisa, quais são os resultados que você encontrou e essa relação entre Hércules e a defesa da igualdade jurídica. Então, eu tinha um projeto de extensão no direito na época, né, que era com o professor José Geraldo, né, que chegou a ser até reitor da UNB, que era o direito achado na rua, né? Então a gente tinha discussões sobre direitos, principalmente direitos que populações em situação de vulnerabilidade precisavam alcançar de alguma forma, né? E uma das questões que eu achei interessante, na época não existia a possibilidade jurídica de adoção de crianças por casais homoafetivos, né? Ainda não tinha sido pautado no Supremo como foi posteriormente. Então eu decidi fazer um TCC que falasse sobre essa possibilidade jurídica, mesmo não havendo uma legislação específica a respeito. E aí existe um autor, né, nos Estados Unidos, um jurista dos Stados Unidos chamado Dworkin, que ele tem uma série de obras que falam a respeito das dificuldades encontradas entre princípios jurídicos e regras jurídicas, né? Ou quando há conflitos entre princípios, como é que se deve resolver e quais são os princípios e regras que devem prevalecer. E aí ele criou essa imagem do juiz Hércules, né? Que é a imagem do juiz que dá conta de todas as situações sociais e todas as especificidades dos casos, né? Então seria o super juiz, digamos assim, que tem um trabalho hercúleo. Gente, eu tô falando isso, mas já tem muito tempo que eu escrevi sobre isso, né? Mas é o que me veio, assim, à memória. Então, a minha proposta no TCC era atuar enquanto um juiz Hércules para dar conta, né, disso. Então, as legislações que se tinha na época era a Constituição Federal, dizendo que a família era constituída, né, pela família nuclear, pai e mãe e tal, mas ao mesmo tempo você tinha o princípio do melhor interesse da criança, você tinha o ECA também falando sobre a preservação dos direitos, e você tinha situações concretas de crianças que, por exemplo, estavam em famílias homoafetivas, mas que não tinham acesso ao direito completo, né, às vezes direito de herança, por exemplo, de um dos companheiros ou das companheiras, porque não existia a possibilidade jurídica de inclusão dessa pessoa. Então, numa análise de princípios, né, versus regras, ou princípios versus princípios, se colocava ali a defesa desse direito, né, da adoção por casais homoafetivos. E aí foi muito interessante, né? Eu lembro que o direito é muito diferente das ciências sociais, porque ele não tem uma aproximação tão acadêmica, né, uma preocupação tão acadêmica quanto nas ciências sociais. Então, eu lembro que o meu orientador era um mestrando do direito, né, coisa que dificilmente vai acontecer no curso de ciências sociais. Mas foi ótimo, assim, a gente lia as coisas junto, foi um trabalho gostoso de ser feito, assim, eu saí do direito feliz, né, com a finalização desse trabalho. E depois disso, cheguei até a fazer uma especialização em direito público depois, mas foi uma coisa mais pontual, mais simples, mas depois não retornei mais a essas discussões, não. Você contou, você já mencionou pra gente um pouquinho, né, a vontade difusa que você tinha de fazer ciências sociais, mas aí a escolha, ao final das contas, pelo direito. E conta pra gente um pouquinho mais como você, digamos assim, tomou coragem para fazer ciências sociais, o que te motivou. Imagino, pelo que você falou antes, que você fez ciências sociais enquanto você estava trabalhando, não sei se estou errada. Como é que foi um pouco essa escolha e essa experiência na graduação, fazendo ciências sociais como segunda graduação, enquanto trabalhava? Tem um lado meio assim interessante, porque eu tive um problema de saúde, né, que começou no final do curso de Direito e aí se estendeu por algum tempo, em que eu fiquei um pouco reflexiva, assim, sobre o que eu queria fazer da minha vida, né. Como eu falei para vocês, né, eu atuava no TSE
E às vezes tinha a expectativa, né, de fazer um concurso da Defensoria Pública, do Ministério Público. Eram os concursos que eu tinha uma aproximação maior, né, que eu achava mais interessante. Mas eu sabia também que a forma de trabalho não ia diferenciar muito. Ia diferenciar o cargo, ia diferenciar um detalhe ou outro, mas aquela maneira de atuar ou as preocupações que estariam presentes seriam muito próximas do que eu já vivenciava no tribunal. E aí começou, né, um processo assim, de resgate mesmo do que eu gostaria de fazer. Eu venho de uma família que, assim, as minhas tias, né, o meu pai, minha mãe, não tem curso superior, mas em compensação eu tenho muitos primos, minha irmã também, que tem uma história acadêmica, assim, né. Então a gente tem já uma aproximação com a vida acadêmica, de fazer mestrado, doutorado, atuar em universidade, que me fazia próxima desse universo, de alguma forma. E aí, no caso, eu comecei a pensar, né, a retomar a ideia da antropologia e a lembrar de como poderia ser mais interessante ter um estilo de vida mais próximo do estilo de vida acadêmica, que eu me sinto mais confortável, que eu me sinto mais realizada e tal. E a antropologia tem um toque especial em relação a tudo isso, que é a possibilidade de fazer etnografias, né? Essa coisa de você ir para campo, essa coisa de você se aproximar de pessoas que rotineiramente não estariam no seu dia a dia, né? Que são pessoas que estão em outros contextos. Então isso foi muito envolvente para mim, né? No sentido de vou tentar fazer outra coisa, vou começar a fazer outra coisa. Então eu estava muito animada, eu estava muito empolgada. Eu entrei no curso de Ciências Sociais já sabendo que eu queria fazer antropologia, né? Eu nem cogitei a possibilidade de ir para Sociologia, né? Na UNB existe essa diferenciação só entre Sociologia e Antropologia no curso de Ciências Sociais, né? A gente não tem a ciência política. Então eu já organizei o meu fluxo, né, de disciplinas, colocando a antropologia como central ali, né. E aí, como eu trabalhava, né, eu fazia uma média de 5 disciplinas por semestre, né, que para quem trabalha bastante. Mas eu passava o dia todo, né, indo do tribunal para a UNB, da UNB para o tribunal, e tentando ali dar conta disso. Foi bem cansativo, mas como eu falei para vocês, eu estava muito, muito animada com a ideia, muito empolgada com a ideia, então foi um período bom também. Eu acho interessante esse tipo de relato, né, porque eu percebo os nossos alunos do ensino médio, eles têm uma angústia muito grande dessa escolha profissional, né. Então eu acho que, assim, isso que você acabou de contar pra gente mostra que dá pra você fazer um curso, até começar a trabalhar na área e depois retomar, né, começar de novo, fazer um outro curso que, inclusive, você já tinha interesse e, no fim, as coisas dão certo, né, porque hoje você tá bem, tá trabalhando. A minha irmã chegou, sim, a minha irmã chegou a falar na época, assim, pra mim, vai pro mestrado direto, né, por que você vai fazer outra graduação? Aí eu falei, não, quero conhecer um pouco mais a base, né, da disciplina, senão vou ficar muito perdida, assim. Mas existe essa possibilidade também, né? Não é, a graduação ela não vai te definir, né? Você é um caso, né, Adriana? Você, no doutorado, foi para outros lugares, né? A gente é muito livre no conhecimento acadêmico. São várias as opções, né? Então, não é aquilo que a gente escolhe na graduação que vai definir o resto o que vem depois, né? Na carreira acadêmica e na carreira profissional. E, Janaína, o curso de Ciências Sociais, ele permite uma formação bem ampla, né? Até você já citou aí agora que na UNB tem as habilitações em Sociologia e Antropologia, mas existem universidades em que também tem a habilitação para a Política. Explica um pouco pra gente o que se aprende nessa habilitação em Antropologia e quais são as áreas de atuação possíveis para além da docência, para quem escolhe fazer essa habilitação. No caso, a habilitação para antropologia, as especificidades maiores são, acho que antropologia 3, se não me engano, teoria antropológica 2, que seria
a equivalente à teoria antropológica 3 aqui no Instituto, eu acho que ela era a única que não era obrigatória para quem estava fazendo sociologia, se não me engano. Então, assim, essas matérias gerais, elas são em comum. O que muda são as disciplinas que são ofertadas pelos professores enquanto disciplinas optativas, né? E essas eu tentei fazer o máximo que eu pude, assim, das mais diversas áreas. Então, antropologia política, sociedades complexas, sociedades camponesas, sociedades indígenas, antropologia da religião, antropologia do consumo, antropologia do gênero. Fiz todas essas, assim, né? E todo semestre você tinha ali ofertas diferenciadas, dependendo muito da linha de pesquisa dos professores, né? Que iam construindo essas matérias e tal, e aí você vai montando esse conhecimento. Então, por um lado, você tem essas disciplinas específicas, né? Que vão te dando um quadro mais amplo do que pode ser antropologia, de quais as áreas você pode atuar, e também a parte de metodologia, né? A disciplina que fala sobre metodologia de pesquisa em antropologia, que vai dar para a gente um conhecimento mais específico a respeito da etnografia, principalmente, né? Que é a nossa ferramenta mais que a gente mais gosta de usar, né? Que é tão essencial para os antropólogos de um modo geral. E aí, quando a gente vai fazer o TCC também, existia a especificidade, aí eu não sei exatamente como é na sociologia, mas a especificidade de ter primeiro um seminário em que você vai ter o contato com o seu professor, né? Leitura de textos, né? De você embasar ali a sua área de pesquisa com uma pesquisa bibliográfica, e aí depois você tem um semestre apenas para fazer campo, né? Que a ideia é você realmente utilizar isso para uma aproximação etnográfica e depois para a escrita. Então são 3 semestres que tem na UNB para a elaboração do trabalho final. Então a etnografia ela tem um papel muito fundamental na antropologia, né? Eu acho que a gente entende atualmente que você não é capaz de fazer um trabalho antropológico, uma pesquisa antropológica que não tenha um embasamento etnográfico. E quanto às áreas de atuação, é aquela coisa, né? A etnografia ela é vida, né? Então a ideia da etnografia é você estabelecer vínculos, estabelecer relações com pessoas, em grupos com os quais você está interessado em fazer pesquisa e tal, e estabelecer vínculos e viver, né, de alguma forma, né? Estabelecer relações das mais variadas formas com essas pessoas. Então, a etnografia ela pode ser feita em qualquer lugar, em temas os mais variados, né? E cada dia que passa a gente vê outras perspectivas a respeito do que pode ser estudado, né? Geralmente, às vezes os alunos têm a impressão de que a antropologia trata apenas de sociedades simples, né? Como se diria antigamente, sociedades indígenas e tal, ou pequenos agrupamentos, mas a gente tem antropologia das instituições, a gente tem antropologia que trabalha, por exemplo, com a medicina, com a ciência, com tecnologia, né? Agora, vocês vão me perguntar isso depois, então não vou passar para frente, não. Mas a gente tem várias áreas de atuação, né? A gente pode pesquisar basicamente qualquer coisa, assim, né? Que envolva seres humanos e também não humanos, né? Também tem essa discussão atualmente. Deixa eu aproveitar que você já está comentando sobre etnografia, né? Que a gente ia te pedir para contar um pouco mais para os ouvintes o que é uma etnografia, tem regras para etnografia, quanto tempo você tem que passar naquele grupo, que a etnografia como metodologia te dá, que outras formas de pesquisa, como, sei lá, entrevista e etc., não te dá, e quais são as principais dificuldades de realizar uma etnografia? Assim, existem regras muito amplas, né, que a gente pode passar para os estudantes de uma maneira geral. Por exemplo, essa questão do tempo, né? Não existe um tempo adequado ou um tempo mínimo para se fazer uma etnografia. Você faz uma etnografia de acordo com o tempo que você tem disponível na sua pesquisa. Existe o ideal, né, que a gente costuma conseguir fazer apenas no doutorado, que é pelo menos 1 ano de pesquisa, né, que com os recursos que se tem atualmente é difícil uma pessoa conseguir passar tanto tempo em campo.
Mas existem regras que são regras no sentido de ter uma certa maleabilidade, um jogo de cintura com as pessoas mesmo, de tentar compreender o que elas estão dizendo, né? Sem deixar, sem fazer com que o que você tem como pressuposto, né, ou as suas opiniões baseadas na sua vida cotidiana, sejam colocadas em primeiro lugar no seu discurso, né? Então, as pessoas provavelmente vão falar coisas que você não acredita, ou coisas que você acha estranhas, mas é preciso entender como essas coisas são construídas pelas pessoas, né? Então, a maneira de dialogar, a forma de estabelecer essas relações, ela demanda muita energia da sua parte, né, enquanto pesquisador, demanda uma certa consciência do seu lugar naquele espaço, né, por quem que aquelas pessoas te tomam, o que você significa para elas, o que elas esperam de você, né? E demanda praticamente a aceitação de praticamente todos os convites e todas as formas de relação que as pessoas estão dispostas a estabelecer com você, né? Isso também é extremamente cansativo, né? No sentido de, você quer ir comigo ali em tal lugar, e você vai, né? Porque daí você começa a estabelecer relações. Porque a pessoa te conta uma determinada situação que é interessante para a sua pesquisa, né? E aí é interessante tentar descobrir mais, né? E saber fazer as perguntas corretas para se chegar a algum resultado a respeito do que ela está perguntando, né? Então, é difícil estabelecer regras específicas sobre como fazer etnografia, né? Mas o essencial mesmo é você ter uma escuta, por exemplo, de um supervisor, ou de um orientador, ou de colegas mesmo, para ir avaliando como que seus dados estão sendo construídos ali naquele momento. E que tipo de registro que se faz, Janaína? Porque você passa um tempo lá, né? E aí você faz registro escrito, você grava. Que tipo de registros são possíveis, né? Que você acabou de falar que não tem uma regra, né? O registro mais clássico da etnografia é o caderno de campo, né? Que esse é imprescindível, de fato. O exercício de escrever, né, de registrar as coisas que foram acontecendo, as percepções que você tem ao longo dos dias, ele é fundamental. Então, o ideal é que você escreva praticamente tudo, né, que você entrou em contato, tudo que você ouviu, o que você pensou, descrever o local também onde você está, a reação que as pessoas têm, as situações que acontecem, né? Como se organiza, como se estrutura esse espaço que você está, como as pessoas interagem entre si. Então, assim, é um trabalho que, à medida que você vai escrevendo, né, você também vai constituindo. Eu costumo falar que eu não gosto muito da palavra dados de pesquisa, né, porque eles não são dados, né, você vai construindo esses registros e vai construindo o que é essencial para a sua pesquisa ao longo disso. Então, a ideia de que o trabalho não é trabalho de campo, é trabalho no campo, né? Enquanto você está ali registrando seu caderno de campo, você está trabalhando, você está produzindo uma parte substancial da sua pesquisa. E tem, além do caderno de campo, que é o mais clássico, a gente também trabalha com questões de imagens, né? Fotografias, tem alguns registros em vídeos também. Muitas vezes a entrevista, principalmente a entrevista semi-estruturada, né, que a gente tem só uma sequência de ideias ou de aproximações, que é mais livre mesmo, ela também é utilizada, a gente grava. Também é muito importante ter essas falas gravadas, né, de pessoas que são importantes ali no nosso diálogo. Então, todos esses dados, né, todos esses registros, eles vão compondo ali a etnografia que vai ser escrita posteriormente. A gente acabou se empolgando um pouquinho na parte de etnografia, e eu queria voltar a uma questão que era sobre as possibilidades de atuação de um antropólogo para além da docência, que você acabou falando bastante de etnografia, mas você podia explorar um pouquinho mais para os nossos ouvintes? Tem vários tipos de atuação, né? Eu fico imaginando assim como é importante, por exemplo, a antropologia
na própria questão jurídica, né, em laudos antropológicos que têm que ser realizados, principalmente em situações de demarcação de terra e tal. A gente tem antropólogos atuando em movimentos sociais, né, em organizações sociais, dos mais diversos tipos, né, que, por exemplo, que constituem políticas públicas. É muito importante a utilização, né, tanto da metodologia da antropologia quanto da antropologia em si, né, na constituição de políticas públicas. Em órgãos do Estado também, né, a gente tem a atuação da antropologia. O Ministério Público, inclusive, tem um cargo específico para antropólogo, né, também é fundamental. Nas escolas, né, tem algumas instituições, algumas empresas que também se utilizam, né, da antropologia, né, para compreender, às vezes, o público, consumo e tudo mais. Então a gente tem uma amplitude muito grande, assim, né. Eu acho que uma das frentes, assim, que me vem à mente mais importantes mesmo são em aproximações com o Estado na organização de políticas públicas, assim. Isso realmente para quem não gosta muito da docência, ou para quem não tem interesse, é uma das áreas que mais tem aproximado, né? E também organizações não governamentais, né? A gente tem muitos antropólogos atuando em movimentos sociais, esse tipo de coisa. Mas sobretudo com questões ligadas, né, ao direito dos povos indígenas, disputas territoriais, conflitos e etc. E que conselhos você daria para quem tem interesse em seguir um curso de ciências sociais com foco em antropologia? Eu daria o conselho, porque assim, eu percebo, né, eu estava até conversando até com os meninos que fazem Teoria Antropológica 2 agora esse semestre comigo, que as pessoas têm um pouco de receio da antropologia, porque inicialmente eu não entendia por quê, né? Depois eu fui descobrir que então eles acham muitas vezes que é uma questão muito complicada, que é uma área muito, muito complexa, né? E eu acho que existem camadas de entendimento, né? Camadas de entendimento, isso para qualquer área, assim, né? Quando você se aproxima de um texto ou de uma teoria que parece ser muito complexa, né? Então no primeiro momento você tem uma camada de entendimento mais superficial, mas que te dá algumas noções daquilo. E à medida que você vai relendo, ou lendo outras coisas, ou dialogando a partir de outros pontos de vista, essas camadas elas vão, né, você vai conseguindo ir tirando cada uma dessas camadas e fazendo compreensões mais profundas a respeito do que é a antropologia, para que serve a etnografia. Então, o que eu acho que seria um dos conselhos seria essa paciência de construção do conhecimento, né? Essa coisa de, meu Deus, isso é muito difícil. Toda área vai ser muito difícil se você se predispõe a aprofundar, né? Então, existe esse primeiro momento, dessa primeira aproximação para isso também. E eu também acho que seria interessante, como um conselho, essa questão de ter em vista que a antropologia ela pode se tornar um instrumento muito poderoso na elaboração tanto de políticas públicas como de uma atuação bem prática, né, na construção de possibilidades de futuro melhores, assim, sabe? Então, por mais que também pareça uma área do conhecimento, porque isso é muito abstrato, são discussões muito abstratas, não, a gente tem uma aproximação bem prática, né, e bem pragmática de construção de possibilidades de futuro, assim, né? Então, tentar visualizar um pouco isso também na antropologia, essa praticidade de mudança de mundo mesmo. Ela tem essa possibilidade de ser revolucionária em alguns momentos, apesar de também não ser, dependendo da forma como você se aproxima dela. Mas ela tem essa possibilidade, é uma disciplina que instiga a gente à construção de novos mundos, construção de novos futuros. Vou sair um pouco do roteiro aqui de novo, porque embora eu tenha ido para essa área das humanas, eu sou formada em Química. Então, Janaína, eu queria só que você explicitasse o que se estuda na antropologia, né? Porque, assim, eu entendo mais ou menos, mas também, às vezes,
quem está ouvindo a gente também não tem essa clareza do que é o objeto de estudo da antropologia. Então, inicialmente, a antropologia quis entender o desenvolvimento da humanidade, né? Tipo, olha só, por que existem sociedades tão simples e outras tão complexas, né? O que aconteceu? Será que todo mundo é igual, né? Será que existem diferenças raciais, né, entre as pessoas? Mas se todo mundo é igual, então por que uns ficaram meio que para trás, né, entre aspas, e outros estão já no estado tecnológico tão avançado? Então, inicialmente, era essa pergunta, né, dentro de um contexto bem colonizador mesmo, lá do século XIX. E aí depois, né, começou-se a entender que existem formas de se viver, né, existem formas de se entender o mundo que são diferentes, né, e que a gente poderia englobar isso dentro do conceito de cultura, né. Existem culturas diferentes, né, que são constituídas historicamente pelas sociedades ao longo do tempo. Então, a antropologia começou a se interessar, a interessar em saber como que essas culturas, né, foram sendo constituídas e como que elas funcionam enquanto um sistema, né. Como que a sociedade se organiza em torno dessa elaboração cultural e aquilo consegue ser reproduzido, né, a fim de tornar essa sociedade uma sociedade mesmo, né, que continue existindo, continue tendo coesão de alguma forma. E aí essa discussão foi sendo aprimorada, né, foram surgindo escolas de antropologia pelos mais variados lugares, né, as três principais, a britânica, a francesa e a norte-americana, e também antropologias, né, como a brasileira, né, que eu sempre acho interessante. O Brasil é a segunda maior comunidade de antropólogos do mundo, né? Então aqui tem muito antropólogo e se produz uma antropologia muito específica. E aí o que aconteceu foi que a ideia, né, da compreensão do ser humano em relação à sua cultura, à sua sociedade, a forma de organização do ser humano em relação à sociedade onde ele está, né, ou pelo menos em relação ao grupo onde ele está, é o principal foco de interesse da antropologia, né? Tentar compreender as relações humanas, né, não só entre humanos, mas entre humanos e o ambiente, né, entre humanos e seres não humanos com os quais a gente interage. Então se a gente for colocar hoje, né, o que é antropologia? Antropologia é isso, é o estudo das relações entre seres humanos e outros seres humanos, ou seres humanos e outros seres não humanos, de como que essas interações são feitas, né, e de como elas se constituem dentro de uma ideia de sociedade, de cultura. Muito bem, então, porque a gente tinha uma antropóloga e uma socióloga conversando aqui, eu tava me sentindo meio perdida, mas agora acho que ficou mais claro. Janaína, então, lá na graduação, e aí também me parece que foi no trabalho de TCC, você começou a pesquisar sobre os Tremembé de Almofala. E eu gostaria que você explicasse algumas coisas, né? De onde que são esses grupos, né? Que me parece que também não tem um grupo só, né? Os Tremembé de Almofala. Quais que são as principais características culturais deles? E como que você chegou nesses grupos, né? Qual foi o percurso acadêmico que você percorreu até você chegar nesses grupos étnicos? Por que você começou a estudar eles? Os Tremembé de Almofala, os Tremembé de Almofala mesmo é um grupo apenas, né? Que estão na terra indígena de Almofala, no município de Itarema, lá no Ceará. É um grupo grande, assim, são 5.000 pessoas nessa terra indígena, né? Que conta com muitas aldeias, né, uma área inclusive bastante urbanizada, metade dela pelo menos é bastante urbanizada, mas também existem outros coletivos Tremembé em municípios próximos, mas onde eu fiz minha pesquisa foi basicamente entre os Tremembé de Almofala mesmo, né. Eles estão dentro de uma área que é conhecida geralmente como índios do Nordeste, né, que são populações indígenas que tiveram um processo de colonização muito antigo, né, foi um dos primeiros grupos que já entraram em contato com as frentes de expansão, então já sofreram ali os processos de aldeamento, né, junto com missionários, já desde muito cedo. Então,
tem uma carga muito grande ali de tentativas, né, tanto historicamente, lá da época da coroa portuguesa, né, quanto posteriormente, de aculturação desse grupo, né, de falar, esse povo aí não é mais indígena não, eles já são regionais, né, já são pessoas comuns que vivem ali naquela região. E juntamente com outros povos indígenas do Nordeste, a partir da década de 70, os Tremembé foi um desses grupos que começou a se reorganizar politicamente e reivindicar a identidade indígena. Né? Então isso foi uma das questões que me interessou lá na época da graduação, né? De saber como isso acontecia, né? Como é que um grupo que era tido inclusive como extinto, ou em vias de extinção, começa a se reorganizar e começa a resgatar aspectos culturais e identitários que tinham sido silenciados durante muito tempo, né? Então, eles têm aspectos culturais que eles valorizam muito, como, por exemplo, o ritual do Torém, que é uma dança e tal. Então, eles sempre praticam, eles sempre demonstram. Se você chegar lá, a primeira coisa que eles vão fazer é um ritual do Torém, né, para marcar mesmo essa identidade indígena diferenciada. Né? Então, a minha primeira aproximação, para o meu primeiro grande interesse foi exatamente esse. Né? Inclusive, foi numa dessas disciplinas da antropologia optativas que eu tive contato com os textos referentes a essa área, né? A disciplina de identidade e relações étnico-raciais, né? Que a gente estava estudando sobre isso. E aí eu lembro que eu tinha interesse em conhecer um desses grupos, e os Tremembé eram os mais acessíveis em termos de tempo para chegar em proximidade com regiões urbanas, né? Então foi uma escolha que inclusive eu fiz junto com uma colega que também estava na graduação e também fazia o PIBIC, na verdade foi um projeto de iniciação científica, que também fazia o PIBIC comigo, e aí nós tivemos essa primeira aproximação com os Tremembé juntas, assim, fizemos a primeira viagem juntas e começamos a fazer a pesquisa lá. Né? Então foi isso. Né? Fiz uma disciplina, conheci o professor Stephen Baines, que foi meu orientador na graduação e no mestrado. E aí fiz essa pesquisa a partir desse conhecimento constituído em disciplina mesmo da graduação. E tanto no mestrado quanto no doutorado você continuou, né, fazendo pesquisas sobre esse povo. Conta um pouco pra gente como que foram essas pesquisas e as conclusões que você chegou, os resultados que você chegou. Do mestrado, primeiro. Sim. Eu comecei tentando pesquisar o Torém, né, enquanto um elemento de cultura, né, a ser reavivado nesse processo de elaboração étnica, né, e aí, quando eu iniciei o mestrado, meu foco de interesse foi tentar compreender a questão do território, né? Que é o processo de territorialização desse povo. Né? Como é que esse território é pensado por eles, como ele foi constituído. Existem histórias, né, que são narradas pelos meus interlocutores Tremembé, que falam como que a terra tornou-se, né, indígena. Existe de fato uma doação de terras ali naquela região. Ela foi durante muito tempo uma aldeia, né, um centro missionário, e em determinado momento ela foi doada para os povos indígenas. Mas existe também a narrativa, né, de que essa doação foi feita pela princesa Isabel, né? E na verdade surgiu o pessoal de lá conta, né, que 3 índios encontraram uma santa de ouro, né? E aí a rainha descobriu que acharam essa santa de ouro e mandou eles entregarem a santa para ela. E aí eles entregaram, não queriam muito, mas entregaram. E aí, em retorno, ela doou a terra e mandou as pedras para demarcar o território, que são as pedras que ficam nos limites do território, e para a construção da igreja, que é uma igreja tombada pelo patrimônio histórico, que tem lá em Almofala, muito importante para a história Tremembé. Então a narrativa era nesse sentido, né? A narrativa de que existe ali uma relação muito próxima entre a constituição do Estado, né,
essa ideia de tornar-se súdito de alguma forma e a constituição dessa territorialidade. Então eu parti daí, né? Eu comecei a estudar a territorialidade, a relação daquele povo com a terra e com os entes que vivem nessa terra, principalmente os encantados, né? Que são entes não humanos e intangíveis que vivem ali. Então a minha dissertação de mestrado ela foi nesse sentido, assim, né, de tentar entender o que é esse processo de territorialização, né? E aí no doutorado, eu não sei se eu já falo, é para falar do doutorado já ou não, a gente deixa para depois. Deixa eu perguntar uma coisa antes. Igor, cortar esse intervalo aqui que eu vou fazer. Janaína, eu vou sair do roteiro de novo para fazer uma pergunta que é sempre meio espinhosa. Se achar que ficar ruim, a gente tira, tá? Depois. Janaína, você comentou um pouco, quando você estava descrevendo o povo, né, dos Tremembé de Almofala, desse processo de retomada e reconstrução de uma identidade indígena. Depois de um longo tempo, digamos assim, que esse povo era até considerado quase extinto, em vias de extinção. Aí eu fiquei com uma dúvida, e essa é uma coisa que os alunos me perguntam muito quando eu dou aula no ensino médio, que é o que faz de um indígena um indígena? Essa pergunta é ótima, né? Assim, existe a existência de uma relação originária, né? A constituição de uma identidade originária anterior ao Estado, né? Por fora das relações estatais. E depois de um tempo, né, agora indo para a direção que eu tenho tomado ultimamente, eu acho que uma das grandes diferenciações, a constituição mesmo da indianidade, ela passa necessariamente por uma relação muito específica do ser indígena com o ambiente no qual ele vive, né? A gente tem uma noção, enquanto sociedade ocidental, vamos falar assim, de que nós, humanidade, existimos de uma maneira independente e diferenciada em relação ao resto, né, em relação ao que a gente chama de natureza, né, ou seja, aquilo que está fora da nossa humanidade. E, mais especificamente no nosso caso, a gente não só está fora, como a gente coloca a natureza como um objeto, né, como um recurso a ser explorado, a ser ocupado, né. Por isso que quando a gente pensa, por exemplo, em terra, do nosso ponto de vista, a gente pensa em algo que provavelmente você pode comprar e que você vai fazer ela ficar produtiva para ganhar dinheiro, né, de alguma forma. As relações estabelecidas dos povos indígenas com a terra, ela passa necessariamente por uma não diferenciação entre nós, humanidade, e natureza, né? Não existe humano versus natureza, nesse caso, ou cultura versus natureza. Existe uma relação muito mais de integração das pessoas em relação ao mundo onde elas estão. Então, me parece aí que já tem duas vias, né? A primeira, essa questão dos povos originários, né? Da constituição de uma identidade anterior a uma identidade não étnica, né, não específica, como a nossa, né, e por outro lado essa constituição da diferença, né, bem ontológica mesmo, entre o que é ser algo no mundo, né, do que é estar presente no mundo. Então aí eu já encontro essas diferenciações, né. Agora sim, o termo índio, né, que também é interessante falar sobre isso. A ideia de indígena, de ser índio, ela é uma ideia construída pelo Estado, né? Não é uma ideia construída pelos próprios indígenas, né? Mas é uma categorização do Estado para um determinado tipo de pessoa, né? Um determinado tipo de pessoa que aparentemente, desde o início da colonização, não teve interesse em participar desse Estado, né? Tanto é que a história que a gente conta, que a gente escuta, da escravização indígena foi que os indígenas eram muito difíceis de serem escravizados, né? Que tem uma parte de verdade, mas uma parte nem tanto, porque eles de fato foram escravizados e foram dizimados, né, em grande medida naquela época, e são até hoje.
Mas existe uma resistência a um modo de vida, né, que é o modo de vida, vamos colocar assim, capitalista, né, um modo de vida que nós construímos, né, enquanto seres ocidentais. Os povos indígenas têm uma resistência muito forte em vários níveis, né, tanto aí a questão da terra que eu falei, o tipo de organização do trabalho, né, o que nós entendemos como trabalho, né, como nós constituímos, por exemplo, o fato de podermos alienar o trabalho do outro, né, como e o trabalho nas sociedades indígenas, ele não é categorizável como uma parte externa da vida, né, ele faz parte do próprio fluxo da existência. Né, então, a gente tem ali diferenças de modos de vida, visões de mundo, cosmologias, ontologias completamente distintas. Assim. Então, não dá para dar uma resposta, uma definição, né, do que é ser indígena. A gente tem vários elementos que demonstram a especificidade de ser indígena como um modo de vida muito específico. Nossa, Janaína, sensacional a explicação. Muito obrigada. Vamos então entrar no seu doutorado, né? Ele foi intitulado Liberdade, Trabalho e União do Povo na Almofala dos Tremembé, um díptico etnográfico ficcional. Primeiro, né, conta um pouquinho pra gente sobre o que era o seu doutorado, as principais questões, e depois conta pra gente isso, nem a socióloga entrevistadora sabe, o que é um díptico etnográfico ficcional. Isso aí foi uma viagem aí que eu tive, foi uma aposta, né? Mas o que acontece? A discussão sobre terra, lá do mestrado, ela continuou em outros níveis no doutorado, né? Então eu voltei para campo, né? Foi quando eu fiz campo o maior tempo, né? Na época da graduação do mestrado eu conseguia ficar no máximo 2 meses lá. Tinha vezes que eu conseguia passar só 15 dias, então ia sendo de pouquinho, né? No doutorado eu consegui, né? Consegui a licença aqui do IFG e permaneci 10 meses ininterruptos em campo. Então eu dei continuidade à ideia de terra, né? E aí tinha até ingressado também no laboratório de antropologias da T/Terra, lá na UNB, e a discussão sobre territórios indígenas, né? Tudo isso começou a ficar muito em evidência para mim. E essas 3 categorias que aparecem no título, né, liberdade, trabalho e união do povo, foram categorias que vieram justamente em decorrência da busca por essa questão da terra, né, para os Tremembé. Né? O fato de poder andar, né, de poder caminhar, ir aonde quiser, junto com quem se quer ir, né, é a ideia de liberdade. Uma ideia de liberdade que não é simplesmente andar por andar, né, mas a ideia de andar junto. Né, isso era muito importante. A questão do trabalho, que é um pouco o que eu sinalizei agora há pouco, né, de como que a questão da agricultura, né, é muito peculiar entre os Tremembé, né, de como eles veem realmente a agricultura como um tipo de penitência, né, a ser cumprida, né, como algo sofrível, né, que não fazia parte originalmente da forma de vida indígena, que era muito mais caçadora-coletora e tal, isso a partir dos registros orais, né, pelo que eles contam. E a união do povo, né, que é justamente a luta pela demarcação, a luta pela terra como essencial nessa questão da liberdade também. Então, essas 3 grandes categorias, elas foram as categorias principais que apareceram durante esse tempo que eu fiquei fazendo campo, né, no doutorado. E aí, uma das peculiaridades também desse campo foi que de todos os Tremembé que estavam lá e que sempre me receberam, né, desde 2011 lá, eu tenho uma amiga em especial, que é a Aurineide, né, que é indígena Tremembé de Almofala e tal, que sempre teve uma receptividade muito grande, sempre me acolheu na casa dela, com a família dela, né, sempre me levava para os lugares para me apresentar às pessoas, então teve uma participação muito ativa na minha pesquisa de campo. Né? Então, nesses 10 meses, praticamente quase todos os lugares que eu ia com ela ia junto, né? Algumas situações não, mas ela teve uma importância muito grande.
E o mais interessante no caso da Aurineide é que ela tem uma história de vida muito peculiar, com características que faziam muito parte das preocupações que eu tinha, né? Então, a começar pela própria infância dela, né? Ela é uma pessoa que não nasceu na terra indígena de Almofala, nasceu numa outra região próxima, e ela foi trocada, né, por uma garrafa de cachaça, né? Uma senhora de Fortaleza bateu lá na casa dela, quando ela tinha 5 anos de idade, falou com o padrasto dela e trocou ela, e levou embora para Fortaleza. E em Fortaleza ela cresceu, né, numa situação assim de uma certa vulnerabilidade, né, porque era uma senhora que tinha recursos, mas que tratava ela assim como uma pessoa à parte em casa, de alguma forma. E isso, né, eu achei muito interessante. Aí depois ela, com 12 anos de idade, ela fugiu e pegou um ônibus e foi parar em Almofala. Foi quando ela conheceu um dos filhos do cacique, João Venâncio, lá da terra indígena Tremembé. Ela se casou com ele, teve filhos, e ela entrou para o movimento indígena a partir daí, né, se tornou professora da escola indígena da praia, e é muito atuante, né, no movimento, é uma das principais lideranças até hoje. E então, uma das vontades que eu tinha, né, primeiramente, era escrever sobre a Aurineide, né, falar sobre essa história de vida tão interessante, tão instigante. E aí eu fiz uma ficcionalização da história de vida dela, né, eu contei uma historinha, né, eu escrevi de uma maneira literária mesmo, ficcional, porque por mais que eu me baseasse nas histórias que ela me contava, né, que ela me contou durante todo esse tempo, eu também inseri alguns elementos ficcionais nessa história, até como uma forma de proteger a identidade dela. Então, é como se... ali na minha tese tem 2 textos. Tem esse texto ficcional, por um lado, e do outro lado tem um texto etnográfico, né, no sentido mais convencional. E as categorias que aparecem nesses 2 textos, elas se aproximam de alguma forma, né? Então, por exemplo, no primeiro capítulo da Aurineide, eu falo justamente do desespero dela, da agonia dela de estar presa dentro de um apartamento, né, por uma mulher branca que tirou ela, né, da sua casa, né, que desterritorializou ela de alguma forma, e de como ela realmente tentou fugir, né, tentou buscar algum tipo de liberdade, né, que ela pudesse caminhar pelos lugares e conseguisse ter algum tipo de reterritorialização, né. Então, essa é a parte ficcional. Na parte etnográfica, eu falo sobre o que os Tremembé dizem sobre a liberdade, né. Então, de alguma forma, não estou falando que uma coisa é igual a outra, mas elas se aproximam, né, e eu fui fazendo isso ao longo das partes da vida dela, né, na época que ela se tornou professora, e aí da importância da educação para o povo Tremembé, todas essas questões vão sendo construídas. Então, a ideia de díptico, né, ela me vem muito do audiovisual, principalmente, né, que quando você coloca 2 imagens, né, que tem algum tipo de correspondência, né, entre elas, e você junta elas de alguma forma. Elas não são a mesma coisa e elas não são necessariamente continuidade uma da outra, mas elas apresentam semelhanças, né. Quando você olha, você consegue notar que existe algum ponto que se juntam, né. Então essa foi a ideia do texto. Nossa, gente, que legal. Sempre penso que tem muita coisa no mundo que a gente não conhece, né? E, Janaína, também vou te fazer uma outra pergunta que não estava prevista no roteiro, que enquanto você foi falando, né, da relação deles com o trabalho, com o território, e agora você, né, citou a Aurineide, que eu entendi que foi bastante importante em todo esse processo, né? Isso, de alguma forma, afetou a sua vida, assim, o tempo que você passou lá, né, essa convivência, essa proximidade com essas outras maneiras de se relacionar com tudo, né? Com o trabalho, com a terra. Como que isso te afetou?
Afeta muito, né, assim, não tem como, né, porque foi bastante tempo, principalmente no doutorado, né, que foi uma imersão durante mais tempo e tal. Então, primeiro eu consegui me aproximar de fato das pessoas, né, de ter um vínculo maior. Uma das coisas que eu achei bem interessantes foi que toda vez que eu sempre fui para lá com a expectativa da pesquisa, né, então eu sempre fui para lá olhando as coisas com o olhar de pesquisadora. Quando eu estava no finalzinho da minha escrita da tese, a Aurineide falou, vem pra cá, vamos passar uma semana aqui, vai ter jogos indígenas e tal. Eu falei, vou passar uma semana lá, né, acho que vai ser legal, até pra, às vezes até conversar sobre alguns últimos pontos, né, que eu tô escrevendo. Só que eu fui sem essa preocupação de pesquisadora, né, então eu fui mais solta, né, fui mais livre, assim, no sentido de aproveitar mesmo, né. E eu achei muito interessante, porque foi a primeira vez que eu senti, de fato, que eu estava conseguindo compreender como se usa a etiqueta local sem precisar ficar racionalizando muito os meus atos, né? Então foi mais fluido, assim, sabe? Eu me senti realmente muito próxima, assim, da dinâmica, né, indígena. Infelizmente faz um tempo, né, que eu não vou para lá. Depois da pandemia não foi mais possível, né, embora ela tenha vindo para cá uma vez. A filha dela chegou a ficar aqui em casa quase um ano. Então a gente constituiu uma relação que muito familiar mesmo, assim, de ajuda mútua, né. Eu recebi a filha dela, veio para cá tentando encontrar algumas saídas, assim, em Brasília e tal. E depois ela resolveu voltar, ir embora. A Aurineide passou um tempo aqui em casa, alguns dias aqui em casa, né, para visitar. Então existe, assim, uma relação que não vai se dissolver de uma maneira tão simples, né. Ela foi sendo constituída ao longo dos anos. E isso é muito especial, assim, né. É muito especial, é muito diferente. Isso me marcou muito, né, me marca muito dessa confiança, né, porque muitas vezes eles reclamam muito, os pesquisadores vêm aqui, fazem pesquisa e nunca mais voltam, né, e você já voltou várias vezes, então a gente meio que confia, né, inclusive por isso que eu tenho que ir de novo, né, já faz desde 2018 que eu não vou lá, né, que depois eu fui escrever a tese e tal, depois veio a pandemia, acabou que não voltei mais, mas acho que é isso que ficou de mais impactante para mim. Muito bom, e deve realmente mexer muito, assim, né, com você, assim. Tá imersa numa cultura tão diferente por tanto tempo, né. Mas então, vamos mudar agora um pouco de assunto, falar um pouco sobre maternidade. Conciliar a maternidade com a vida profissional geralmente é um grande desafio, né. Você tem que lidar com a jornada dupla, exige um grande malabarismo. E como que foi, ou como que está sendo para você, conciliar a vida profissional com a maternidade? Como que você consegue conciliar essas coisas aí? Aproveita e comenta, porque eu sei que esses 10 meses de etnografia durante o doutorado você fez quando você já era mãe. Como é que foi isso? Então, a Adriana perguntou como você consegue. Quem disse que eu consigo? Ai, gente, é uma loucura, assim, né? Quem é mãe vai entender, assim. Os meninos agora eles já estão um pouco maiores, mas, tem dia que eles estão no instituto comigo, porque é isso, né? Tem dia que não dá, a gente precisa tentar conciliar as coisas de alguma forma. Então, assim, desde que eles chegaram, as coisas são bem diferentes, né? A gente acaba tendo que sempre pensar nas logísticas, né, de como a gente vai conseguir lidar com as coisas. Eu tenho uma tendência a querer fazer tudo que aparece na minha frente, principalmente as coisas que me instigam. Então, dificilmente eu vou falar, não vou fazer, assim. Porque realmente tem coisas que me instigam muito, né, que me fazem me sentir muito bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba tendo que ponderar, né, como que isso vai se dar na prática, né. No caso do campo,
tem umas anedotas aí, porque realmente foi família busca-pé e viajando, assim, né? Foi uma coisa muito louca. Foi eu, a Nayara, que é minha esposa, os 2 meninos, uma cachorra e 2 gatos, né? Dentro de um carrinho pequeno, até o Ceará, né? Na volta a gente acrescentou mais um cachorro e mais um gato. E foi, por um lado foi bem interessante, porque primeiro que para a pesquisa em si foi essencial a ida deles, porque eu virei um ser humano, né, que tem filho, que tem família, né, que também tem os seus laços, né, os seus vínculos. Porque quando você está ali solto, você é só uma criatura aí que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe a origem nem nada. Então, por um lado, foi bem positiva a ida deles, né, para a pesquisa em si. Para eles deve ter sido legal também, né? Porque, enfim, eles ficaram morando na praia por um tempo. Acho que eles gostaram da ideia. Mas quando a gente retornou foi um pouco difícil, porque aí eu tinha que escrever a tese. E eles ainda eram pequenos, né? Assim, pequenos, relativamente pequenos. Eles tinham 6 e 7 anos, mais ou menos. Então, eles ainda demandavam uma série de atenções, assim, que é difícil para quem está num trabalho acadêmico, né? Quando você tem a intenção de sentar na frente do computador e falar, não, eu vou ficar aqui imerso, né? Quando você, até hoje, assim, né? Eu sempre brinco, falo, não consigo mais do que, sei lá, 30, 40 minutos sem levantar, né, sem ser interrompida de alguma forma, né, porque a maternidade ela te atropela nesse sentido. Então a gente acaba tendo que criar alguns jogos de cintura, assim, para tentar organizar, né, nossos anseios, né, enquanto pesquisadora, enquanto professora, né, perto do que nós temos como realidade. Eu não acho que tenha como resolver a questão definitivamente, né? Não tem jeito, né? A gente vai tentando levar isso de alguma forma. Vai dando jeito, né? A partir das dinâmicas que vão aparecendo. E você tem um capítulo de livro intitulado Casa, um arquivo zipado, que faz parte do livro que se chama Maternidades Plurais, os diferentes relatos, aventuras e oceanos das mães cientistas na pandemia. Conta um pouco pra gente como que foi essa vivência enquanto mãe cientista durante a pandemia. Olha, eu não quero parecer chata e reclamona, mas não foi legal. Não foi bacana, assim, sabe? Eu acho que tem até uma discussão, né, que algumas pessoas estão levantando sobre a própria produtividade, né, de mulheres cientistas na pandemia, como isso caiu, como isso dificultou. E realmente foi um período muito difícil, né? Ainda mais que eu acho que talvez vocês tenham sentido isso também, né? A gente acabou ficando quase 2 anos e meio em casa, né? Porque a gente continuou trabalhando, só que sem poder sair, né? Praticamente sem poder ter interação, né? Assim, eu saía para ir no mercado, no máximo, né? Ir na farmácia, coisas desse tipo. Então isso prejudicou, assim, bastante. Tive dificuldades mesmo de ordem emocional, assim, sabe? De saber lidar com esse momento tão de isolamento, sabe? E muitas vezes estando ali numa interação com as crianças, né? Parece que fica mais difícil, né? Porque você tem sempre que estar ali controlando uma situação sem poder se descontrolar de forma alguma, né? Então não achei que foi bacana, assim, né? Tanto é que eu passei esses 2 anos ali tentando organizar o máximo possível a questão das disciplinas que eu tinha que ofertar, né? Eu entrei na coordenação da pós-graduação nesse período também, então tinha as demandas específicas da pós-graduação, mas eu não conseguia caminhar muito além disso, sabe? E aí quando realmente... Eu acho que o momento em que eu consegui retornar, que a gente voltou ao ensino presencial, foi quando as coisas começaram a caminhar um pouco mais, né? Assim, de ver as pessoas, de conversar com elas, olhando para elas de fato, né? Da gente ter uma aproximação maior. Pode parecer pouco, né? Eu vou no campus 3 vezes por semana,
né? Mas é só ir no campo 3 vezes. Mas isso faz uma diferença muito grande na forma como eu visualizo o meu trabalho, na forma como eu imagino, assim, como eu imagino as pesquisas que eu quero fazer, os projetos que eu quero fazer. Então, ainda bem que passou. Uhum. Você comentou que você é a atual coordenadora do curso de pós-graduação em Educação para a Cidadania no Campus Formosa. Explica para as nossas ouvintes como é que é esse curso, quem pode participar, qual é a importância dele, formas de ingresso. Então, esse curso foi uma iniciativa, né, que já circulava, né, quando eu entrei no Instituto, e a iniciativa ela vem justamente da ideia de capacitar professores, né, do ensino básico, né, principalmente de Formosa, para atuar em questões muito importantes no ensino básico, que são justamente direitos humanos, relações étnico-raciais, as questões ambientais e as questões de gênero, né, que são pontos, né, extremamente relevantes para a formação humana integral e que muitas vezes os profissionais, né, que atuam na educação não possuem uma formação adequada ou suficiente para lidar com essas temáticas. Então o curso ele tem a proposta de fazer discussões a respeito desses temas, capacitar os professores para atuar diretamente a respeito desses temas na educação básica, né? E nós temos uma entrada anual, né, de 30 estudantes nesse curso. A forma de ingresso ela tem sido sorteio, né, mas provavelmente não vai ser mais, mas eu não sei ainda, né, vejamos o que vai acontecer. Mas a gente tem uma entrada anual e qualquer pessoa formada, né, tem qualquer área de formação pode participar. E voltando a uma temática que você já tratou um pouco da entrevista, que é em alguma medida a relação, né, entre os seres humanos com a natureza, você faz parte do grupo de estudos em ambiente e sociedade, o GES, do IFG. O que esse grupo de estudo estuda, pesquisa, quais são as principais temáticas e os projetos que vocês desenvolvem, já desenvolveram, pretendem desenvolver? Então, o GES é um grupo que eu gosto muito. Eu entrei nele no momento em que muita gente estava saindo, né? Ele estava sendo desmobilizado, até que ficou eu e o Geraldo, eu e o professor Geraldo só. A gente teve uma reunião só nós dois, e aí, o que a gente faz? Aí a gente começou a ler coisas um do outro, a indicar textos, e aí outras pessoas foram chegando. E começou a ter um coletivo muito interessante, porque cada um é de uma área. Então, o Geraldo é da História, eu sou da Antropologia, a gente está com o professor Rangel, da Geografia, a gente tem o Marcos, que é um professor da Federal de Alagoas, que é da Literatura, a gente tem o Daniel Ordini, que é da Física. Então, assim, a gente está muito multidisciplinar, de fato, né? E a gente passou, assim, quase um ano tentando encontrar pontos em comum, né? Cada mês alguém indicava um texto, a gente lia junto, a gente discutia, a gente via pontos em comum e a gente definiu 2 linhas de pesquisa, né? Uma relacionada a questões ambientais mais amplas, mais gerais, né? O debate entre sociedade e ambiente, de uma maneira mais teórica, mais ampla também. E, do outro lado, uma linha de pesquisa mais relacionada à educação em questões ambientais, né? E aí, como nós somos ainda um grupo pequeno, nós nos dividimos em 2 grupos, e cada um tomou a frente de uma dessas linhas de pesquisa. Então, Daniel, Geraldo, Rangel, eles estão fazendo pesquisas relacionadas à educação, né, de como os estudantes visualizam a questão, as diferenças, as relações entre religião e ciência, né, de como isso influencia na forma como essas pessoas entendem o debate ambiental, né. Esse é um projeto que eles estão levando para frente e tal. E eu e o professor Marcos estamos construindo um projeto. Aliás, a gente já fez, né, já constituímos, estamos levando adiante um projeto
que fala sobre o antropoceno e sobre as questões das mudanças climáticas, da emergência climática, e como que os povos indígenas inicialmente sofrem com a questão da emergência climática, por um lado, e como eles são capazes de constituir saídas para essas emergências climáticas. Então, assim, a gente está num processo, né, de pensar como a gente vai fazer campo em relação a isso, pensar, né, em atrair, inclusive, estudantes que queiram fazer pesquisas relacionadas a essa área, né, não só pensando em povos indígenas, mas pensando em qualquer população que se vê numa situação de vulnerabilidade em relação à emergência climática, né? Então, de 2019, 2020 para cá, né, a gente foi constituindo essa nova cara, né? Agora, antes disso, o GES ele já atuava, ele já tinha o próprio Erecer, né, foi um dos eventos, né, que foram criados a partir do GES e tudo mais. Mas como teve essa grande mudança, né, muita gente saiu, muita gente entrou, tem gente voltando agora também, a gente está aí com essas novas aproximações. E assim, eu sou muito feliz de estar no GES, dos debates que estão sendo travados lá, e foi o ponto que realmente me fez, como eu falei para vocês, né, depois do retorno presencial é que eu consegui, de fato, eu e Marcos conseguimos concluir o nosso projeto. Ele foi cadastrado, né, passou no CONDEP segunda-feira agora, foi cadastrado e agora vamos seguir adiante, né? A gente está com grandes expectativas em relação a ele. E Janaína, para além desse projeto, né, de pesquisa sobre o antropoceno, você tem algum outro projeto de extensão, de ensino, ou até de pesquisa, né, orientação, de TCC, alguma coisa que você está fazendo por agora ou que você pretende desenvolver no futuro? Projetos eu estou com um projeto de PIBIC que vai finalizar agora em setembro, e a estudante também vai entrar com TCC, né, que é sobre uma população quilombola, né, que a aproximação dela, eu acho muito interessante, que eu sempre falei para ela, a sua pesquisa é igualzinha à minha de PIBIC, assim, é muito próximo, porque ela estava querendo estudar, ela está estudando sobre o samba de reis, que é uma prática cultural quilombola e tal, e como é que o samba de reis está sendo usado para falar sobre a identidade quilombola. Eu falei, gente, eu fiz a mesma coisa, só que com Torém, lá com os Tremembé. Então, eu estou muito feliz, assim, de estar fazendo esse trabalho com ela, né, a gente está terminando agora o artigo, né, pro PIBIC, e aí ela vai fazer campo pro TCC, né, espera-se que ela vai fazer campo pro TCC. Então, tem essa aluna, né, a gente tem algumas pessoas também que estão ali no meio do caminho, né, assim, a gente está aguardando o retorno delas, mas essa é a que está mais próxima agora. E tem também esse projeto, né, que eu falei para vocês, né, que eu fiz o cadastro, ele prevê a possibilidade de projetos de extensão futuros, né, então a ideia é que ele existe enquanto um projeto de pesquisa, mas que ele abra possibilidades para a gente atuar como um projeto de extensão. Só que eu também entrei no projeto de extensão que é do âmbito do IFG como um todo, né, que talvez vocês tenham ouvido falar do projeto de extensão Terras e Gentes. Né, a gente está começando a elaborar o edital dele, começando a pensar a forma como ele vai se organizar, mas a ideia é que ele abarque pelo menos todas as populações indígenas e quilombolas do estado de Goiás, né, que a gente tente pensar justamente a forma como essas populações atuam e vivem nas suas terras, né, que tem muito a ver com tudo que eu fiz pesquisa até hoje, né, e do que eu pretendo fazer nesse projeto, né. Então são as coisas que estão mais próximas assim na minha cabeça no momento. Nossa, que legal, eu não tinha ouvido falar não. E aproveitando que você apresentou os projetos, para os estudantes do IFG que se interessarem pela sua pesquisa, pelos seus trabalhos, o que eles precisam fazer para ser orientados por você em algum dos seus trabalhos? O que eles precisam fazer ou saber? O que você dá de conselho para eles? Não, mas assim, eu sou uma pessoa muito aberta para o diálogo, assim, é só chegar e a gente conversa, né, a gente vai construindo aí questões de pesquisa, né, ou
atuação em outras áreas também. Eu sempre eu tenho duas grandes vontades que eu ainda não encontrei. Primeiro, pernas para fazer, né? Porque a gente, às vezes é difícil a gente dar conta de tudo. E depois o momento certo de fazer. O primeiro tem a ver com a minha aproximação com a literatura, né? Que é algo que realmente tem me instigado desde o doutorado. Então eu queria muito fazer um projeto de ensino como uma ideia assim, de fazer uma oficina de escrita criativa, né, para os estudantes, assim, da gente pensar a escrita, não apenas escrita acadêmica, né, mas pensar a escrita de uma maneira mais ampla. Eu cheguei até a ofertar uma disciplina sobre literatura e antropologia, foi bacana de fazer também, mas foi no ensino remoto, então sempre falta aquela coisa, né? Talvez um dia eu oferte ela novamente. Então essa era uma das coisas que eu gostaria de ofertar, né, assim, enquanto projeto de ensino. E também gostaria talvez de ter a possibilidade de aproximar mais a antropologia dos estudantes, assim, sabe? Porque parece que ainda fica, né, assim, as pessoas têm muito medo da antropologia, não sei porquê, e a gente tenta desfazer isso de alguma forma, mas não sei, talvez fazer alguma coisa que possibilite com que eles façam uma etnografia, com que eles vivenciem uma etnografia de alguma forma, sabe? Isso é uma das coisas que eu acho interessantes. Então, assim, se algum estudante tiver interesse, por exemplo, em vivenciar, né, em fazer uma etnografia, vai ser muito bacana. A gente pode, assim, como eu falei para vocês, né, a etnografia ela pode ser feita em qualquer âmbito, né, em qualquer local. E ela traz resultados muito interessantes, né? Assim, a gente pode constituir um relato etnográfico das mais variadas formas. Então, quem tiver interesse, tanto na questão da terra, do antropoceno, como eu estava falando, mas com a perspectiva de fazer etnografia, né, vai ser muito interessante e é só se aproximar que a gente conversa. Eu tenho mais duas perguntas que não estão no roteiro, eu vou fazer elas juntas, porque eu sei que o nosso tempo já está acabando. A primeira, eu ia perguntar, desisti de perguntar, mas agora você mencionou, então vou perguntar. Enquanto você falava do doutorado, achei muito interessante nessa perspectiva de uma certa mescla de linguagens. Vou chamar aqui de a linguagem etnográfica, não sei se é o melhor termo, a linguagem literária, apareceu também a metáfora do cinema e etc. E eu sei que essa tentativa de pensar novas linguagens, novas formas de expor resultados de pesquisa e etc., são um debate cada vez mais importante na antropologia, principalmente, né? Queria saber se você não podia comentar um pouquinho mais, você comentou que você tem interesse, né, nessa interface com a literatura, você podia comentar um pouquinho mais dessa mescla de linguagens e as possibilidades da sua realização aí no fazer acadêmico. E a outra pergunta é o que é o antropoceno? Conta para os nossos ouvintes. Não, beleza. Não, vou começar com a questão da linguagem, né? Assim, realmente é algo que está presente, né, nos debates da antropologia já há um tempo, e que eu acho extremamente atrativo, porque, primeiro que a gente, inicialmente ela começou a aparecer para mim quando eu comecei a me preocupar muito com a questão dos encantados, né, lá, que são seres intangíveis, né, entidades que vivem nos lugares e que não podem ser vistas ou tocadas, mas que algumas pessoas têm ali as suas interações, têm seus momentos com elas, né? Às vezes elas assombram, às vezes elas protegem, enfim. E isso ficou muito presente na minha etnografia, né? Muito presente na minha etnografia. As pessoas falam muito sobre os encantados lá no Ceará, entre os Tremembé. E uma das coisas que eu acho interessante, que comecei a pensar, foi que falar sobre os encantados, né, quando você usa uma linguagem acadêmica, né, você não consegue dar conta da totalidade do que são os encantados, ou do que é ter uma assombração perto de você, ou o que é você passar por um medo ou uma situação.
né? Então eu comecei a pensar, né, e verifiquei que existem muitas discussões sobre isso, de que forma que outras linguagens, outras possibilidades expressivas podem ajudar a gente a dar conta de situações, a dar conta de experiências que a linguagem acadêmica não vai conseguir, né? Então, inicialmente me veio a linguagem poética, né, como uma possibilidade de dar conta disso. Eu utilizei muito a fotografia na tese de doutorado, né, como uma possibilidade mesmo estética e discursiva sobre uma série de coisas. E aí, de repente, me veio a questão da literatura. Eu sou uma pessoa que consumo muito literatura, eu gosto muito de literatura, eu escrevo também, então faz parte, assim, né, dos meus interesses, faz parte de como eu me entendo também no mundo, né. E ela me ajudou, e ela tem me ajudado muito a entender que o conhecimento, ele opera na base da linguagem acadêmica, mas que quando a gente consegue inserir outras linguagens juntamente com ele, a gente dá conta de níveis a mais de conhecimento, ou outras realidades possíveis, né? Então, foi mais ou menos isso que me fez me aproximar da literatura, porque é a única linguagem artística que eu dou conta de fazer. Se eu soubesse fazer outra coisa, talvez eu faria, mas a literatura é a única que eu dou conta de fazer relativamente bem, e gostaria de inseri-la sempre que possível na minha prática antropológica, né, e tentar disseminar isso de alguma forma. Teve uma práticas, né, como componente curricular das ciências sociais que eu peguei uma vez, que eu estimulei isso nos meninos, né? A gente estava no ensino remoto, eu falei, eu quero que vocês falem sobre a experiência de vocês no ensino remoto, do que está sendo isso, a partir de uma linguagem artística. Vocês escolhem a que vocês quiserem, né? E foi muito interessante, tinha gente fazendo performance, né, que a gente geralmente não imagina um aluno de ciências sociais fazendo. Teve gente que compôs música, teve gente que fez fotografias, né? Então, acho que é um exercício, né? Tanto é que na minha tese eu falo, né, isso aqui é um exercício, é um experimento, né? Eu acho que o lugar do cientista social também deve ser um lugar de experimentação constante. Acho que é isso. E você perguntou também sobre o antropoceno, né? Então, o antropoceno, ele é uma terminologia advinda da geologia, que surgiu com mais força em 2000, quando alguns geólogos, né, falaram, olha, a humanidade, o ser humano, ele criou tantas, influenciou tanto, né, o planeta, né, na sua constituição geológica, física, química, que a gente pode falar que a partir de agora estamos em outra época geológica. A gente não está mais no Holoceno, a gente está no Antropoceno. Então, o Antropoceno é a nova era geológica que é assim chamada porque ela tem como característica central a atuação dos seres humanos no planeta, né? E uma das principais características do Antropoceno é a emergência climática, né? São os fatores aí de risco que estamos vivendo, né? Do tipo assim, a gente tem 9 grandes limites planetários, né, que foram constituídos pelos cientistas, né, que são números, né, quantificáveis de até onde a gente pode influenciar o sistema Terra, né. Agora em 2022 saiu um artigo dizendo que a gente já ultrapassou 6, né. Então assim, a gente realmente está numa situação que é preciso fazer alguma coisa de maneira urgente, não para evitar o antropoceno, porque ele já está aí, mas para tentar sobreviver aos efeitos que já estão acontecendo. E Janaína, eu sempre pergunto para as entrevistadas do nosso podcast sobre a crença em Deus, religiosidade, né, espiritualidade. Como que é isso para você, né? Como que é essa sua relação com a divindade, você que esteve imersa, né, tem um contato muito próximo com essa outra cultura dos Tremembé. Como que é isso para você? Olha, enquanto antropólogo eu acredito em tudo. Em crenças em si, eu acredito nas interações das pessoas, no que elas relatam, né, nas crenças. Até para fazer antropologia você precisa
acreditar no que o outro acredita, pelo menos naquele momento que você está ali, né? Agora, assim, como pessoa mesmo, né? Sempre tive uma aproximação muito grande com o espiritismo kardecista, né? Eu cheguei, isso já faz muito tempo, cheguei a fazer cursos, né? Frequentava bastante, né? Os centros espíritas e tal. Quando eu comecei a entrar mais nas ciências sociais, eu comecei a questionar muitas lógicas de funcionamento do espiritismo kardecista, né? Ele começou a ficar muito ligado ao positivismo do século XIX, assim, e aí eu comecei a ter dificuldades de lidar com ele. Mas recentemente eu tive uma nova aproximação, só que com outra perspectiva, né? Então, em relação à crença, em relação à minha relação com Deus e com todas a lógica, né, a cosmologia, digamos assim, espírita, eu realmente faz parte, né, da minha vivência e tudo. Mas eu tenho dificuldade em seguir uma religião enquanto instituição, sempre tive. Eu sempre tive dificuldade em seguir coletivos, não sei porquê, assim. Mas faz parte da minha experiência como pessoa ter essa crença, né? Ter essa aproximação, acreditar nessa ordem, né, de construção das coisas. Mas como cientista, chegou um momento em que eu precisei ponderar alguns elementos que estavam sendo ditos para mim. Não que eu fosse descrer, não que eu fosse deixar de lado, mas algumas ponderações tiveram que ser feitas. Muito bom. E, finalmente, nós chegamos ao nosso momento cultural e eu gostaria de pedir a Janaína que trouxesse pra gente algumas sugestões de filmes, séries, livros, discos, podcasts, novelas. Ai, gente, eu gosto de séries, assim, sabe? Eu sou muito apaixonada por The Walking Dead, tudo que se refere a coisas zumbis. Eu adoro esse universo zumbi, então é uma das coisas que eu gosto muito. Agora, tem uma série que ela já existe há um tempo, e ela é uma série curta, de 6 episódios, que tem na HBO, e ela se chama Years and Years. Vocês conhecem essa série? Cara, ela é muito boa, assim. É uma série que conta a história de uma família e de como que a política, a questão dos refugiados, uma eleição específica na Inglaterra, como tudo isso mudou a vida dessa família e de como que, para onde o mundo estava caminhando, sabe? Ela se parece muito com a gente, assim, mesmo, assim. Então, é uma série que me impactou muito. Ela é curta, mas ela é excelente, né? Então, acho que é uma indicação, assim. Eu gosto muito de literatura africana, né? Então, eu gosto da Chimamanda Adichie, né? Que é aquela escritora nigeriana. Ela tem vários livros muito interessantes, né? Tipo Americana, que ela é um dos mais conhecidos, mas tem outros também. Que mais? Ai, meu Deus, livros tem tantos. Eu gosto dos clássicos também. Eu gosto do Dostoiévski, Kafka. E acho que é isso, assim. Eu não tô conseguindo mais visualizar muita coisa. Ou tomando, assim, de surpresa. Acho que é isso. Muito bom. Então, chegamos ao final de mais uma entrevista, que mais uma vez foi muito maravilhosa. Eu ficaria aqui mais um tempão conversando sobre essas coisas, assim. Eu sempre aprendo muito nessas conversas, nessas entrevistas, né? E gostaria, então, de agradecer a Janaína, né, por ter estado aqui com a gente, por ter compartilhado com a gente, né, as suas pesquisas, as suas trajetórias. E agradecer também a Mariana por estar aqui me acompanhando como entrevistadora. Gente, obrigada, assim, pelo convite, né? É legal a gente poder falar um pouco sobre as nossas pesquisas, né? Assim, mas também, principalmente, de poder dialogar com vocês, né? Que o nosso dia a dia, às vezes, é corrido e a gente mal conhece muito o que as pessoas fazem, né? Eu acho que gostaria também de ouvir, né, em algum momento, de vocês e tal, porque é muito fundamental essa aproximação, né? Tanto dos estudantes em relação a nós, quanto entre nós mesmos, né? Então, fiquei muito feliz
pelo convite, né? E é isso, obrigada. Eu também adorei aqui ouvir a Janaína, então reforço aqui os agradecimentos, aprendi muito. Obrigada, Janaína. E obrigada a todo mundo que está nos escutando também. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site extensão.ifg.edu.br/Ciência Feita Aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.